Meu nome é Fábio e a nossa videoaula é sobre a digestão dos herbívoros poligástricos, mais conhecidos como ruminantes. E eu começo com uma pergunta. Porque mesmo sem estar se alimentando, as vacas, os bois passam várias horas por dia mastigando? Será que isso tem a ver com o tipo de alimento que eles comem? Outra questão. Por que os humanos, comendo vegetais, emagrecem e os bovinos não? Para responder essa questão, precisamos conhecer a celulose. A celulose está presente nas folhas dos vegetais. Nós, humanos, não temos enzimas capazes de digerir esta celulose. Porém, os herbívoros, em associação com micro-organismos que vivem em seu estômago, conseguem digerir a celulose e absorver todos os nutrientes presentes nessa substância. Por isso que os animais poligástricos, conhecidos como herbívoros, engordam e nós, seres humanos, não. Os ruminantes possuem um estômago muito grande, dividido em 4 compartimentos. São eles o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. Ao deglutir o capim parcialmente mastigado, o ruminante envia ao rumen, onde é armazenado e amolecido pela grande quantidade de saliva secretada na boca. No rumen existem bactérias e protozoários ciliários que produzem a enzima celulase, que catalisa a hidrólise da celulose presente no alimento. O conteúdo do rumen passa ao retículo, onde há a formação de pequenos bolos de matéria vegetal, já semi-digerida. No rumen, que são enviados de volta à boca para serem mastigados novamente. Esse processo é denominado ruminação, o qual perdura até o alimento se torne firmemente triturado. Quando o alimento é bem triturado, é deglutido e passa ao omaso, onde a maior parte da água é absorvida. Posteriormente, passa ao abomaso, considerado o estômago verdadeiro dos ruminantes, pois é a porção do estômago que secreta o suco gástrico, rico em ácido clorídrico e enzimas digestivas. Do abomaso, o alimento segue para o intestino delgado, onde irá sofrer as ações das demais secreções, a bile, o suco pancreático e o suco entérico. Sistema digestivo dos herbívoros poligástricos. Os animais que fazem parte desse grupo são cabras, carneiros, vacas, camelos e etc. O sistema digestório compreende órgãos como a boca, faringe, esôfago, pré-estômagos, que são rumen, retículo, omaso, e o abimaso, que é o estômago verdadeiro. O intestino delgado, o intestino grosso, reto e o ânus. Os órgãos acessórios desse sistema são os dentes, a língua, glândulas salivares, fígado e pâncreas. Pela presença dos pré-estômagos, estes animais são classificados como ruminantes porque possuem a capacidade de ruminar, ou seja, de regurgitar o alimento novamente para a boca. A língua é o principal órgão prensor, conduzindo o alimento até a boca. Os ruminantes não têm dentes caninos e nem incisivos superiores. A mastigação se dá pela ação antagonista dos incisivos inferiores. A função primária do trato digestivo é o de converter os alimentos em componentes químicos capazes de serem absorvidos para a corrente sanguínea. O rumen é o maior dos 4 componentes gástricos. O alimento chega até o rumen, onde é degradado pelos processos fermentativos realizados pelos micro-organismos que vivem neste órgão. Já o retículo é o principal órgão que participa do processo da ruminação, já que é o responsável pela contração que leva à regurgitação.
O omaso, localizado à direita do rumen, tem como função absorver água, sais minerais, ácidos gráficos voláteis e a redução do alimento em pequenas partículas. O abimaso, que é o estômago verdadeiro, é onde há a liberação do suco gástrico. Já no intestino delgado, que se divide em jejuno, duodeno e ilho, que acontece a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. No intestino grosso, que se divide em seco, colo e reto, terminando no ânus, é onde ocorre o processo de decomposição, a síntese e a conversão, que são mediados por enzimas bacterianas. É neste órgão também que a maior parte da água ingerida será absorvida, onde também ocorre a digestão da celulose e posteriormente os resíduos que não serão absorvidos são eliminados através do ânus. Então, o processo da alimentação, ele começa pela boca, onde o alimento sofrerá a ação mecânica através da mastigação feita pelos dentes. Ele será deglutido através do esôfago, virá para o primeiro estômago, que é o rumen. Do rumen, ele vai para o retículo, onde ele é transformado em pequenas partículas alimentares, onde o retículo, com suas contrações, volta novamente o alimento para a boca, para sofrer uma nova mastigação. Quando o alimento sofre uma nova mastigação, ele é novamente deglutido. Neste ponto, ele já vai para o omaso. A partir do omaso, ele vai para o abimaso, que é o estômago verdadeiro, onde há a liberação do suco gástrico. Após passar pelo abimaso, o alimento segue em direção ao intestino delgado, onde será absorvido todos os nutrientes. Depois do intestino delgado, vai para o intestino grosso, onde ocorre a degradação da celulose e, posteriormente, a eliminação dos resíduos. Então, assim ocorre a digestão e assim é o trato digestivo dos ruminantes. Sistema digestivo dos herbívoros poligástricos. Os animais que fazem parte desse grupo são cabras, carneiros, vacas, camelos e etc. O sistema digestório compreende órgãos como a boca, faringe, esôfago, pré-estômagos, que são rumen, retículo, omaso, e o abimaso, que é o estômago verdadeiro. O intestino delgado, o intestino grosso, reto e o ânus. Os órgãos acessórios desse sistema são os dentes, a língua, glândulas salivares, fígado e pâncreas. Pela presença dos pré-estômagos, estes animais são classificados como ruminantes porque possuem a capacidade de ruminar, ou seja, de regurgitar o alimento novamente para a boca. A língua é o principal órgão prensor, conduzindo o alimento até a boca. Os ruminantes não têm dentes caninos e nem incisivos superiores. A mastigação se dá pela ação antagonista dos incisivos inferiores. A função primária do trato digestivo é o de converter os alimentos em componentes químicos capazes de serem absorvidos para a corrente sanguínea. O rumen é o maior dos 4 componentes gástricos. O alimento chega até o rumen, onde é degradado pelos processos fermentativos realizados pelos micro-organismos que vivem neste órgão. Já o retículo é o principal órgão que participa do processo da ruminação, já que é o responsável pela contração que leva à regurgitação. O omaso, localizado à direita do rumen, tem como função absorver água, sais minerais, ácidos gráficos voláteis e a redução do alimento em pequenas partículas. O abimaso, que é o estômago verdadeiro, é onde há a liberação do suco gástrico. Já no intestino delgado, que se divide em jejuno, duodeno e ilho, que acontece a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. No intestino grosso, que se divide em seco, colo e reto, terminando no ânus, é onde ocorre o processo de decomposição, a síntese e a conversão, que são mediados por enzimas bacterianas. É neste órgão também que a maior parte da água ingerida será absorvida,
onde também ocorre a digestão da celulose e, posteriormente, os resíduos que não serão absorvidos são eliminados através do ânus. Então, o processo da alimentação, ele começa pela boca, onde o alimento sofrerá a ação mecânica através da mastigação feita pelos dentes. Ele será deglutido através do esôfago, virá para o primeiro estômago, que é o rúmen. Do rúmen, ele vai para o retículo, onde ele é transformado em pequenas partículas alimentares, onde o retículo, com suas contrações, volta novamente o alimento para a boca, para sofrer uma nova mastigação. Quando o alimento sofre uma nova mastigação, ele é novamente deglutido. Neste ponto, ele já vai para o omaso. A partir do omaso, ele vai para o abimaso, que é o estômago verdadeiro, onde há a liberação do suco gástrico. Após passar pelo abimaso, o alimento segue em direção ao intestino delgado, onde será absorvido todos os nutrientes. Depois do intestino delgado, vai para o intestino grosso, onde ocorre a degradação da celulose e, posteriormente, a eliminação dos resíduos. Então, assim ocorre a digestão e assim é o trato digestivo dos ruminantes.